Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo de número 8. 2 Coríntios 8. Amém? 2 Coríntios, capítulo 8. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. 2 Coríntios, capítulo 8. Nós paramos na segunda-feira, justamente nessa passagem, e eu fiz questão de parar nesse versículo de número 14, pois o apóstolo Paulo, ele nos faz olhar para trás. Essa carta foi escrita por volta do ano, entre os anos 50 e 60 depois de Cristo, e o apóstolo Paulo nos faz olhar para 1500 anos antes dessa carta ser escrita. Ele vai usar aqui um texto que retrata justamente o momento em que Deus começa a sustentar o seu povo por meio do maná. O povo havia passado centenas de anos escravos no Egito. Moisés então é separado por Deus para essa missão, ainda um bebê, é criado no palácio, mas a providência de Deus faz com que Moisés fuja, passe 40 anos no deserto de Midian e depois retorne para que o seu povo seja libertado. E logo que Moisés chega, o povo não dá muito crédito a ele, mas Deus cumpre as suas promessas. Então ele liberta o seu povo, e agora o seu povo estava andando no deserto. E as provisões que eles tinham estavam se acabando, e então elas acabaram. E agora, como eles se manteriam no deserto? Pois eles não tinham como plantar e colher, e eram milhões de pessoas, segundo os historiadores, algo em torno de 2 milhões a 3 milhões de pessoas no deserto. E como sustentar essas pessoas com alimento? E então é que surge o maná. E e Paulo, quando está falando da generosidade, não é por acaso que ele nos faz olhar para esse momento da história. O que Paulo quer nos mostrar é que todos nós estamos na mesma caminhada e recebemos do mesmo maná. Então, se você colheu um pouco mais que o seu irmão, você tem obrigação com aquele que colheu menos. É isso que Paulo vai falar aqui, fazendo referência a esse texto, como a gente vai ver, está lá em Êxodo, capítulo 16, versículo 18. Então, a nossa metodologia do nosso ensino hoje, nós vamos ler os versículos 13 ao 15 de 2 Coríntios 8. Depois eu vou convidar vocês a irem comigo em Êxodo 16 e vamos concluir voltando de novo no texto que iniciamos. Amém? Amém. Todos preparados para esse desafio? Graças a Deus. E o nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. E como está escrito, e ele faz essa referência bem clara, e como está escrito, essa é uma referência de Paulo à palavra de Deus, está escrito. E ele diz que quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco.
E Paulo então fala desse texto que está na palavra de Deus, exatamente o que eu falei a vocês em Êxodo capítulo 16. E não é por acaso que eu intitulei a nossa mensagem de hoje de Aprendendo a Viver Contente. Olha, irmãos, eu vou dizer para vocês de maneira muito simples e direta, 99% de todas as nossas tristezas têm alguma coisa a ver com algo material. Por mais que não diretamente, às vezes a gente tem algum tipo de desilusão emocional, às vezes a gente passa por determinados percalços, mas no fundo, tudo tem alguma coisa a ver com o dinheiro. Não é por acaso que já lemos aqui algumas vezes que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é por acaso que Jesus, quando ele vai falar de um Deus que se coloca em concorrência a ele fala justamente da riqueza. E nós vivemos em um mundo cada vez mais capitalista, onde as pessoas são capazes de matar e morrer por dinheiro. Isso não é novo, isso sempre foi assim. As pessoas sempre quiseram ter poder, porque poder gera dinheiro. Então, no fundo, todo mundo está atrás de dinheiro. E grande parte das pessoas que de alguma forma vem conversar comigo, o problema dessas pessoas é material. Se resolveria se tivesse mais dinheiro. E quando a gente vem para Cristo, a gente aprende que o nosso problema não é material, mas é espiritual. E é justamente nesse aprendizado de que o mundo espiritual para nós deve ser mais importante do que o mundo material, que reside todo o ensinamento da alegria de viver contente. Pois até os que não são crentes já aprenderam que a riqueza não é o fato de você acumular bens, mas a riqueza está no fato de você não precisar de nada. Então, se você for conversar com uma pessoa que é muito rica, talvez ele esteja precisando de uma série de coisas. Mas se você conversar com um cristão como Paulo, que estava na prisão, ele ia te dizer que ele estava muito bem, que Deus estava tomando conta dele muito bem, e que tudo aquilo que ele de fato precisasse, Deus traria. Como está escrito no Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor, de nada sentiremos falta. E esse mesmo princípio é repetido pelo nosso bom pastor, quando ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas pessoas têm uma interpretação altamente equivocada desse versículo. Não, eu primeiro busco a Deus e depois eu busco as outras coisas. Irmãos, não é isso que esse versículo quer dizer. Ele diz que quando você estiver buscando a Deus, quando você estiver vivendo a sua vida para a glória de Deus, Deus acrescentará a você aquilo que for de fato necessário na sua caminhada. E uma das coisas que nós aprendemos quando nos tornamos cristãos, quando nos tornamos nova criatura, é que grande parte das coisas que nós pensávamos que precisávamos, nós nunca precisamos de fato. Era apenas o mundo nos pressionando a tomar a forma dele. O mundo tenta nos convencer que nós precisamos chegar a determinado patamar, que nós precisamos atingir determinados objetivos, mas quando nos debruçamos na palavra de Deus, nós recebemos outro tipo de orientação. É assustador a influência que o mundo tem tido na igreja. Então você vai pegar hoje um pastor extremamente famoso no meio reformado, e ele tem uma frase, olha, e ele diz que estava combatendo os falsos mestres que fazem dinheiro com a fé, e ele está fazendo a mesma coisa ultimamente. Mas ele tem uma frase que é mais ou menos assim: se você quiser ficar rico, trabalhe. Meu filho, ele pode ter tido a melhor boa intenção de dizer essa frase, mas essa frase é diabólica, porque é a própria Bíblia que diz que aqueles que desejam ficar ricos já estão se amaldiçoando,
já estão trazendo maldição sobre si. Você não precisa nem ficar rico, só o desejo de você ficar. Então como é que um pastor desses aí, cheio de título e de seguidores, diz: se você deseja ficar rico, estude e trabalhe. Ele só esqueceu de completar e vai para o inferno. Essa parte ele não botou na frase que muitas vezes as pessoas repetem no Facebook, no Instagram, sem saber que essa frase é ética. Então, antes de você repetir frases de pastores que estão, na mídia, procure ler a Bíblia. A Bíblia é sempre o nosso referencial. Pode ser o pastor mais famoso do mundo, pode ser a pessoa mais aparentemente espiritual do mundo, se falar algo que não é bíblico, não aceite. Então aqui, irmãos, o apóstolo Paulo estava ensinando a esses irmãos o dom da generosidade. E talvez você diga: pastor, como é que a gente ensina um dom? Irmãos, entenda que o dom é como um diamante que precisa ser lapidado. O apóstolo Paulo, inclusive, falando a respeito de dom espiritual, ele vai dizer em 1 Coríntios: buscar os melhores dons. Então, o fato de você ter recebido algo de Deus não significa que você não tenha que, em Cristo Jesus, aperfeiçoar aquilo que você recebeu pelo Espírito Santo. Entenda, o que eu estou dizendo para você está na parábola que o Senhor Jesus contou da seguinte forma: um senhor foi viajar e distribuiu entre os seus servos talentos. Talentos, irmãos, era um peso em prata, cerca de 30 a 35 quilos de prata, se eu não me engano. A referência é essa. E ele deu a um 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1 talento. E ele foi viajar. E quando ele voltou, ele elogiou os servos que haviam negociado os talentos e haviam adquirido os outros. Então, à medida que você vai usando o seu dom, você vai aperfeiçoando ele. É como, por exemplo, quando o Senhor Jesus, por meio do apóstolo Paulo, fala para a gente da importância de conhecer a palavra de Deus, ele coloca a palavra de Deus como uma espada, e eu e vocês como espadachim. E diz: o obreiro aprovado é aquele que manuseia, que maneja. Esse verbo no original é justamente o verbo daqueles que têm a arte de lutar com espada. E como é que você se torna um bom espadachim? Treinando. Por isso que o salmista já dizia: medite na palavra do Senhor de dia e de noite. Aquela expressão, mais uma vez, fazendo uso do original, não é como muitas pessoas pensam: não, eu medito de dia e de noite, pastor. De manhã eu começo com devocional e de noite eu termino meu dia com devocional. Que bom, meu filho, que você tem esse hábito. Mas a expressão não significa isso. A expressão de dia e de noite é: o dia inteiro eu fico com a palavra de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo faz uso disso. Ele usa a palavra de Deus, que é poderosa, que é eterna. Essa palavra que o apóstolo Paulo está dizendo aqui tinha cerca de 1500 anos nessa época. Então, para a gente hoje é cerca de 3500 anos atrás. E ainda vale como no dia que foi dito. Porque a palavra de Deus é eterna. Muitas pessoas acreditam que a palavra de Deus, ela perde validade, né? Não, a palavra de Deus, ela não perde validade nunca. Somos nós que muitas vezes, pelos nossos interesses pessoais, queremos desacreditar determinados textos da palavra de Deus, dando a desculpa: não, isso era porque no passado aconteceu assim, no passado aconteceu desse jeito. Por exemplo, quando nós lemos que a liderança bíblica deve ser formada essencialmente por homens, mas nós vivemos em um mundo pós-revolução feminista, então as pessoas não aceitam isso. Então não, quando Paulo disse isso, foi para uma sociedade machista, há 2000 anos atrás. Agora as questões são outras. Não, as questões não são outras não, irmão. As questões são as mesmas. São as mesmas questões. E a palavra de Deus que foi dita há 2000 anos atrás, ela é mais atual
do que a notícia que vai sair amanhã. Então aqui eu queria convidar vocês, eu acho que é algum cabo aqui que essa caixa aqui, né, que de vez em quando pega e depois não pega, aí o volume fica alto, fica baixo, fica alto, fica baixo. É sempre assim, só acontece comigo. Se fosse Paulinho não tinha problema. Não tinha. É algum problema comigo, que eu tenho um problema com material sonoro. O material sonoro não gosta de mim. Eu gostaria de convidar vocês, como eu disse, a irem comigo no capítulo 16 de Êxodo. Capítulo 16 de Êxodo. Olha, no capítulo 14 nós estamos vendo a travessia do mar. No capítulo 15, Moisés, nós temos o cântico de Moisés. No capítulo 15 ainda nós vemos as águas, que era algo extremamente importante, né? Saciar a sede daquele povo lá que estava andando no deserto, no sol quente. Mas agora chegou o problema da comida. Meu filho, quando você toca na comida, o negócio estreita, viu? Amigos, lanches à parte, né? Na escola de minhas filhas mesmo, eu via que tinha coleguinhas que às vezes iam lanchar distante, para não ter o risco de um coleguinha chegar, me deu um biscoito aí, me deu um pedacinho aí, né? Tinha gente que ia lanchar, aí depois de lanchar ele ia no outro, e dizia, me deu um pedaço do seu, né? Essas pessoas não aprenderam ainda, porque nós nascemos inimigos de Deus, por isso que somos assim. Mas à medida que somos crentes, aprendemos um princípio, como nós vamos ver, que está em Atos 20, 35, se eu não me engano, que o apóstolo Paulo diz, é melhor dar do que receber. E ele diz que essa palavra é de quem? É do Senhor Jesus. E é engraçado isso, né? Porque se você pegar o Evangelho, não tem nenhum texto que fale isso. Mas quando o apóstolo diz, o Senhor Jesus nos ensinou isso, é porque, como João falou, se eu fosse escrever tudo que Jesus fez e falou, não faltaria livros. Então, quando a gente lê o Evangelho de Lucas, Mateus, quando a gente lê o Evangelho que João escreveu, o Evangelho que Marcos escreveu, eles não trazem tudo que Jesus fez, eles trazem uma pequena parte, a parte mais essencial. Você vai ver, por exemplo, que o apóstolo Paulo diz isso. Olha, foi o Senhor Jesus que nos ensinou que mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Olha que coisa linda. E aqui no versículo 16, a gente vai aprender que tudo que temos, a gente tem por quê? Por causa de Deus. É por isso que você, irmão, se torna obrigado a participar ativamente da manutenção da congregação local e da manutenção e do auxílio aos seus irmãos. Por quê? Porque tudo que você tem vem de Deus. Todos os seus talentos físicos, todos os seus talentos espirituais, tudo que você tem, até a sua própria vida, a sua própria pessoa, a sua alma, foi Deus que criou, Ele que é o proprietário. Nesse capítulo 16, o apóstolo Paulo está fazendo uso do versículo 18, justamente quando o povo colheu pela primeira vez o maná. Mas eu faço questão de ler o capítulo todo, como eu disse a vocês. Peço que vocês tenham paciência para que a gente compreenda o que o apóstolo Paulo está falando. Uma das coisas mais importantes quando a gente lê a Bíblia é entender o contexto, porque tem muita gente falando bobagem, pegando versículo solto e dizendo coisas, fazendo asseveradas afirmações de coisas que eles não fazem a mínima ideia. Por quê? Porque não fizeram o dever de casa, porque não estudaram, não foram até o contexto, né? Não oraram em relação àquilo e ficam falando bobagens, repetindo determinados versículos sem fazer a mínima ideia do significado que aqueles versículos trazem consigo. Amém? Que isso não aconteça nas nossas vidas. Que sejamos, como diz a palavra, servos aprovados. Então aqui no versículo 1 do capítulo 16 nós lemos: toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim. Vocês já foram no deserto?
O que é que tem no deserto? Nada. No deserto só tem areia e rocha. E se você for nesse deserto até hoje, é um dos lugares mais inóspitos do mundo. Se você chegar lá e se perder, você morre. Você tem ideia, faz 50 graus meio-dia. E de noite a temperatura fica perto de 0 graus. Olha que coisa louca. O clima no deserto é assim. Por isso, para você viver no deserto, você tem que conhecer o deserto. Não era o caso desses aqui. Eles estavam ali como peregrinos. Então eles tinham que ter um guia. E quem era? Deus. Deus deveria guiá-los. Senão eles morreriam em questões de dias. E Deus guiou eles durante 40 anos no deserto. Para quê? Alguém sabe? Alguém sabe por que eles precisavam ficar 40 anos no deserto? Numa trajetória que eles podiam fazer facilmente em 40 dias, para aprender que não só de pão, quando fala pão, está falando do quê? Matéria. Nem só de pão viverá o homem, mas nós vivemos. Vai dizer isso para o crente de hoje, varão. Tem que ter equilíbrio nessas horas. Não pode ser radical. Se abandonar tudo, viver da obra, fazer assim, fazer assado, e aí, como é que fica? Meu filho, se a Bíblia mandou, se o Espírito Santo mandou, ele garante. Agora, se for seu coração enganoso, que de alguma forma quer trazer orgulho a você, dizendo que você vive da obra, então você vai passar necessidade. Mas quando é Deus que fala, ele garante. É importante a gente entender, independentemente de alguns serem chamados a trabalhar no secular e outros, a minoria, diga-se de passagem, a viver exclusivamente no ministério, nós precisamos entender que todos somos servos de Deus. Tudo que temos pertence a Deus. Uma das coisas que o cristão aprende é a mordomia cristã. Quando você estava no Antigo Testamento, você tinha uma revelação incompleta. O próprio apóstolo Paulo diz o que? Era uma sombra de bens que viriam. Então, o que é que você, quando conversava com um judeu do Antigo Testamento, ele dizia: é assim que a gente faz. 10% é de Deus e 90% é meu para eu fazer o que eu quiser. Aí você agora é um cristão. Como é ser cristão? Não, ser cristão assim, a gente dá 10% a Deus e 90% a gente faz o que a gente quiser. Não. Ah, não, já entendi. Então ser cristão é 100% meu, porque o dízimo era da lei. Também não. Ser cristão é entender que 100% é de Deus. E Ele é que vai lhe dizer como administrar os seus recursos. A Bíblia é o referencial, mas a sua vida de oração também. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com as coisas que ouvimos hoje. Com essa ideia, né? Eu já ouvi pastores, normalmente pastores de igrejas ricas. Uma vez um desses pastores que disse essas frases heréticas, e eles se escondem atrás dos seus doutorados, e ele estava dizendo justamente isso, que ele teve um período que esteve nos Estados Unidos, e a igreja era tão rica que as pessoas não dizimavam. Então o que as pessoas faziam? Elas faziam o custo anual da igreja, e aí dividiam pelo número de membros, e cada membro dava aquela parte, né, uma parte que lhe fosse para a manutenção da igreja e dos projetos da igreja, porque a igreja era tão rica que se as pessoas dizimassem ia ter dinheiro sobrando. Você já imaginou que loucura? Enquanto você vai ver que a maioria esmagadora das igrejas evangélicas do mundo são o quê? Pobres. Mas aquela congregação que esse pastor provavelmente vai fazer parte, ela só olhava para o seu umbigo. Ela não estava vinculada ao corpo de Cristo. Quem está vinculado ao corpo de Cristo, ele vê muito mais. Quando ele ora, quando ele busca a compreensão do Senhor Jesus,
quando ele busca de fato o cabeça da igreja, que é Cristo, ele então recebe ordens claras para como deve agir com os seus recursos. Todos eles, materiais e físicos. Então aqui, capítulo 16, o povo estava aprendendo isso, começando a aprender isso. Não se esqueça que a partir daqui o povo ainda vai precisar de 40 anos para aprender. Eu espero que vocês aprendam em 40 minutos. Acho que é uma esperança muito grande da minha parte, né? Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou no deserto de Sim, que fica entre Elim e Sinai. Até hoje tem lá o deserto do Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Sempre que acontece um problema, a culpa é de quem? É do pastor. É do pastor. O pastor é o culpado. Quem mandou ser líder? É culpa da liderança. No caso aqui, a culpa é do pastor. Ou então a culpa é de Ju. É Ju, porque Ju também ficou responsável, o pastor ficou doente, a culpa é dele também. Então, foram lá. No caso aqui, pelo menos Moisés e Arão, para dividir o perrengue aqui com ele. No deserto, toda a comunidade de Israel aclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Irmão, a ingratidão é um negócio assim, né? Feio demais. Quando você vai conversar com algumas pessoas, né? E eu falo assim, algumas pessoas que se dizem crentes, meu Deus, é tanta ingratidão. A pessoa diz assim: ah, porque hoje eu só comi arroz, eu não tive dinheiro nem para comer o carro, para comprar carne. Aí eu falo: mas você comeu, não foi? Não comeu? Comeu ou não comeu? Ah, mas o meu trabalho, o meu salário é tão pouco. Ah, então quer dizer que você tem trabalho. Olha. Mas a minha casa está cheia de goteira. Ah, então quer dizer que você tem casa. Oh, Deus. Você percebeu que a maioria das vezes, ah, mas a minha roupa é velha. Ah, então quer dizer que você tem roupas, né? Perceba que a maioria das vezes que a gente reclama, irmãos, é loucura. É loucura, isso é loucura. E o povo de Deus está aqui. Deus já tinha demonstrado seu poder de diversas formas, meu irmão, libertando o povo do Egito. E você acha que aquele que começou a boa obra não tem poder para completá-la? Você acha que o Deus que te tirou do Egito vai deixar você morrer de fome no deserto? É isso que você acha? Você acha que o Deus que te libertou do pecado não tem condição de te ajudar na sua vida material? Às vezes a gente, assim, se tiver algum problema de possessão demoníaca, eu até acredito em Deus. Mas para pagar a conta, aí eu não oro não, meu filho, eu peço dinheiro emprestado. Oh, quer dizer que você só confia em Deus para assuntos espirituais? Se estiver voando alguma coisa na sua casa, como poltergeist, mas no dia a dia você não confia em Deus? Que fé é essa? O povo era assim. Por isso que a gente não é contente. A gente não é contente porque falta alguma coisa. A gente não é contente porque a gente é ingrato. É a ingratidão que é a mãe de todas as tristezas. Se a gente fosse grato, né? Meu pai está doente. Ah, você tem pai. Minha mãe está doente. Você tem mãe. Quantas pessoas não tem? O irmão Quinho, a mãe dele faleceu esse ano, não foi, filho? No ano passado, o seu pai já há algum tempo, né? Ah, meu filho me dá um trabalho. E você tem filho? O irmão Adeval perdeu 2, o irmão Calmon perdeu 1. Você percebeu como a ingratidão da gente chega a ser perversa? Quando a gente fala no meio de outras pessoas. Eu, cada vez mais, irmão, tenho ficado assim,
abismado com a capacidade que as pessoas têm de reclamar. Reclamam de tudo. Não agradecem nada. Sanguessugas de Deus. Vivem a buscar favores de Deus, sem agradecer nenhum. Então, quando a gente olha para a história desse povo no deserto, irmãos, bote o seu nome aqui. Bote o meu. E a gente é assim. Se a gente não vigiar e orar sem cessar, a gente fica assim. Se queixando de tudo. Irmão, você não está dizendo que Deus está no controle? Deus é soberano? Então, meu irmão, você está queixando de quê? Você está agora querendo virar um Adão? Dando testemunho da sua filiação adâmica, dizendo, foi a mulher que tu me deste. É isso que a gente quer fazer agora? Mas é assim que a gente faz. Essa é a raiz de todo descontentamento. É a ingratidão. Se você fosse grato, você era contente. Disseram os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Você quer mesmo morrer para o inferno? Você quer mesmo? É isso que você quer? Morrer para o inferno? Porque é para lá que você vai, com um coração desse. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne. Quando eu era ímpio. Quando eu era ímpio que era bom. É mesmo. Paulo está falando para esse tipo de gente. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mentira! É impressionante que você vai conversar com algumas pessoas e elas colocam o passado como se o passado fosse lindo. Mas quando elas estavam vivendo o passado, elas achavam o passado horrível. Mas porque o passado agora é passado, agora ficou lindo. É assustador isso, né? Aí olha para uma foto, olha para um filme, né? Lembra de uma casa, oh meu Deus, essa casinha, mas quando você morava aqui, você vivia reclamando de tudo. Agora essa casa ficou boa, foi? Só porque você saiu? Eu era feliz e não sabia. Olha a frase que a gente ouve mais hoje em dia, né? Disseram os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Sabe quem é que está por trás de toda insatisfação? O diabo. É o diabo, irmãos, que quer que você reclame de Deus. Não foi esse o grande embate, se é que a gente pode chamar assim, entre Satanás e Deus na vida de Jó? Está vendo meu servo Jó? Homem reto e íntegro, está ali, firme, forte, se alegra comigo, grato. Ele é grato? Toque na vida dele para você ver se ele não vai murmurar, se ele não vai dizer que vai amaldiçoar o Senhor. E aí, meu filho? Quando é que você vai aprender que a sua boca tem que ser para glorificar a Deus e não para alegrar o diabo? Pense como o diabo fica alegre quando você murmura, quando você reclama de alguma coisa. Há uma diferença muito grande entre reclamar de alguma coisa e falar com Deus. Sabe, reclamar é você dizer, minha vida está difícil, está assim, está assado, porque isso é reclamar, isso é murmurar. Mas há uma diferença entre você chegar entre quatro paredes e dizer, Senhor, o negócio está empenando. O negócio empenou, eu sei que o Senhor está no controle de tudo, mas eu estou vendo isso, eu estou perto de me desesperar aqui. Senhor, me socorre. Isso não é falta de fé, irmão. Deus até gosta disso. Isso é confiança de que toda força provém do Senhor. Mas quando a gente se queixa de Deus, há uma diferença, e era isso que eu queria dizer, há uma diferença entre se queixar de Deus e se queixar para Deus.
Se queixar para Deus, a gente se queixa em quê? Em oração. E se queixar de Deus é o que a gente faz o tempo todo. A pessoa pergunta: e aí, meu irmão, como é que você está? Com essa chuva, como é que eu vou ficar bem? Parece que São Pedro está de mal com a gente. Ah, fica até incrédulo. Como é que um crente vai dizer que São Pedro mandou chuva? Já viu Pedro mandar chuva, rapaz? Pedro deve estar lá no céu, no canto dele, quieto. E você está dizendo que ele manda chuva? Quem manda chuva ou tira chuva é Deus, rapaz. É tanta bobagem que a gente fala quando a gente está insatisfeito. E depois, meu filho, a gente fica envergonhado. Por isso, antes de abrir a sua boca, use o seu cérebro. Ele não está aqui de enfeite. Use ele. Por isso que o Senhor Jesus disse que a gente tem que amar de todo o nosso entendimento. Ó, você tem que ser apto para ouvir. E tardio, a gente é o contrário. A coisa mais difícil de um crente é ouvir. Pense que às vezes você está conversando com outro e a gente tem o hábito de interromper, né? A pessoa está às vezes conversando com a gente e fala: ah, é isso mesmo, já passei por isso também. Meu filho, o camarada nem acabou de falar. Gente, é muito assim, né? A Bíblia foi escrita para a gente, irmão. Deus é tão maravilhoso, irmãos, que ele ensina, sabe, de todas as formas. Ele ensina na palavra, principalmente, mas quantos ouvintes você tem? Quantos? Boca. E aí? É para ouvir mais ou para falar mais? Mas o que a gente faz? O contrário. Então o povo aqui está falando, e falando mal. Lá nos sentávamos, comíamos com vontade, mas você quer servir a Deus, é isso que vai acontecer com você. Os murmuradores, eles sempre vão botar a culpa em quem? A culpa é do pastor. A culpa é do líder da igreja, a culpa é da liderança, não é? Não tem que ser desse jeito, poderia ser de outro jeito. Tem gente que culpa o pastor até por depressão. Eu estou deprimida porque eu sou pastor. O pastor fica falando essas coisas do púlpito. Eu nem sabia, meu filho, que eu era causa de depressão. Daqui a pouco a pessoa vai tomar um remédio para o pastonizando. Para quem é esse remédio pastonizando? Estou tomando porque é contra nisanite. É uma informação que vem quando você ouve muito pastonizando. Aí você tem que tomar esse remédio. Só pode ser. Eles colocam a culpa em Deus, em quem nos serve de Deus. Por quê? Eles nunca vão ter a audácia de colocar a culpa em Deus. Olha o que eles falam. Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado. Mas vocês, miseráveis, Moisés e Arão, nos trouxeram. A gente estava no nosso canto quieto, tomando nossa chibatada. A gente já estava acostumado a tomar a chicotada de Faraó. A gente estava de boa lá. E vocês vêm nos tirar para este deserto, para fazer morrer de fome toda essa multidão. Qual é o problema sempre? Qual é o problema sempre? Dinheiro. No fundo, o problema é sempre dinheiro. Quando você vai conversar com alguém, a pessoa diz: rapaz, estou na correria. Nunca é para evangelizar alguém, para estudar a Bíblia, para orar. Eu nunca vi uma pessoa dizer assim: pastor, estou na correria para orar. Eu estou na correria para ler a Bíblia. Eu estou na correria para fazer a obra de Deus. A correria é sempre para ganhar dinheiro. É impressionante. Tem gente que acorda 4, 5 horas da manhã para ganhar dinheiro. Mas se você disser assim: e aí, irmão, por que não acorda um pouquinho mais cedo para orar antes do trabalho? Varão, ô varão, que legalismo é esse? Brincadeira, né? O cristianismo de hoje é vergonhoso. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. Você já imaginou? Você acha que Deus não pode fazer isso, não?
Deus pode fazer muito mais do que isso. O que Deus está dizendo aqui é a mesma coisa que Jesus falou em Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, depois eu acrescento o que você precisar. Vem cá, irmãos, o apóstolo Paulo morreu de quê? De fome, foi? Ele teve um ministério de 30 e alguns anos, morreu de fome. O apóstolo Pedro morreu de fome. Alguns dos apóstolos morreram de fome. Você conhece a história de algum cristão que morreu de fome? Se você conhecesse, me fala, porque eu também não conheço. E olha que eu já estudei muito a respeito da história do cristianismo. Não tanto quanto deveria, mas já estudei um pouco. Nunca vi a história de um cristão morrer de fome. Eu já vi cristão ser queimado, esquartejado. Tem formas assim horrendas que os cristãos foram torturados e mortos. Mas nunca vi um cristão morrer de fome. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. E ele falou com quem? Com o povo ou com Moisés? Com Moisés, coitado. Às vezes eu falo alguma coisa para uma pessoa, a pessoa diz assim: pastor, eu queria ter a sua fé. Eu falei: eu também. Porque não sou eu que estou falando, não, é Deus que está falando. Ai de mim se não passar o recado que ele me deu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária e diz: olha, não vou mandar uma vez só não, viu? Eu vou ficar mandando direto para vocês enquanto vocês estiverem no deserto. A porção necessária para aquele dia, para um dia. Oh Senhor, eu tenho uma conta para pagar no final do ano, Pai. Meu filho, você nem sabe se vai estar vivo para pagar essa conta. Oh Pai, tem um processo da justiça que estão cobrando não sei quanto de mim. Você sabe se vai estar vivo, meu filho? Falando isso porque hoje saiu até no noticiário, o processo mais antigo do Brasil foi julgado, processo de 1800 e alguma coisa. Estavam disputando o Palácio Guanabara, lá do Rio de Janeiro. A família imperial estava disputando com a União quem era proprietário do palácio. E a União ganhou. Imagina, um processo de quase 1800 o processo. Terminou hoje. Olha a geração que morreu por causa desse processo. Jesus disse: cada dia trará os seus próprios cuidados. Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele nos ensinou a orar inclusive pelas coisas materiais. Nós temos que confiar em Deus integralmente. Não somente na área espiritual, mas também na área material. E Ele diz: Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Como referência a isso aqui. Por isso os porei à prova. Eu vou pôr vocês à prova. Sabe por quê, irmãos? Porque o que mais o homem sempre quis foi o quê? Estabilidade financeira. É um termo que a gente ouve. Estabilidade financeira significa segurança do homem no próprio homem. É aquilo que Jeremias diz que é maldito. A gente muda, a gente dá um nome bonitinho para poder, ser mais bem visto. Mas Jeremias diz: maldito o homem que confia no homem e que faz da sua força a sua confiança. Mas hoje o que mais a gente vê é gente fazendo concurso público, ou gente fazendo investimento, essa questão mesmo de previdência privada, fazendo determinados investimentos para que em algum tempo eles possam ter o que eles chamam, o mundo chama de estabilidade financeira. Não, varão, eu estou fazendo uma previdência privada, eu vou recolher 20, 30 anos, porque quando eu chegar em determinada idade, aí eu vou trabalhar mais, vou comprar uma casa na beira da praia e vou ficar lá. Fazendo o quê? Meu filho, eu lhe garanto que se você ficar uma semana na beira da praia, você enjoa. Você vai ficar fazendo o que lá? Que vida é essa? Acorda de manhã, olha para a praia, aí depois volta para dentro de casa, come, de tarde olha para a praia, volta para dentro. Que vida é essa? Essa vida que você quer? Deus quer algo muito melhor para a gente. Você servir a Deus, você vai ter muito mais prazer e alegria.
Tem gente que vive atrás de aventura. A maior aventura é servir a Deus. É muito legal. Já estou olhando aqui para o relógio, porque eu não estou nem na metade. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. E você vai ver que o povo não seguiu. Que o povo guardou. E aí como foi? Não prestou. No sexto dia trarão para ser preparado o dobro, porque Deus havia ensinado a importância do descanso. Perceba, essa é a sombra dos bens vindouros. Quem é o Senhor do sábado? Jesus. Deus estava mostrando a importância de um dia, porque esse dia, assim como o cordeiro que eles imolavam pelo primogênito que era resgatado, assim como aquele cordeiro representava a Cristo, o sábado que eles guardavam também representava quem? A Cristo, que é o nosso descanso. Jesus disse isso de forma literal: vinde a mim todos os vocês que estão cansados. Você não vai descansar no sábado, você vai descansar em mim. Para todo cristão só existe 2 dias. Um dia a gente está aqui, no outro dia a gente vai estar lá. Só tem esses 2 dias. Então aqui ele diz: eu quero pôr a prova vocês. Sábado vocês vão colher uma porção dobrada. Não vai ficar ruim como nos outros dias. Rapaz, esse Deus é Deus, viu? Que coisa maravilhosa. Só o que eles colhiam na sexta dava para 2 dias. Imagine. Que ele colhia nos outros dias, se guardasse, ficava ruim. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor que os tirou do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem de nós? É o que às vezes eu falo, né? A pessoa fala: pastor, minha vida está você estragou minha vida, você é isso, você é aquilo. Eu digo: meu filho, eu não tenho nem esse poder. Como outro dia me acusaram, né? É comum me acusarem disso, né? Você expulsa as pessoas da igreja. Alguém já viu expulsar alguém da igreja aqui? Nem quando a pessoa chega bêbada, meu filho. Quantos já chegaram bêbados, alcoolizados aqui, e a gente o máximo que faz é conversar e pedir que a pessoa faça um pouquinho de silêncio. Mas não, você expulsou as pessoas da igreja. Moisés está dizendo a mesma coisa. Por que vocês estão reclamando de mim, de Arão? E disse ainda Moisés: o Senhor lhe dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do... Perceba, quando você está reclamando do seu patrão, você está reclamando de quem? De quem? Quando você está reclamando dos políticos, você está reclamando de quem? E aí? Quer dizer que eu não posso ser um ativista político? Não, se você quiser ser cristão. Você tem direito a usar do seu voto secreto. Daqui a 2 meses você vai ter esse direito. Mas ser um ativista, ficar fazendo acusações e querendo culpar um homem ou um grupo que está no poder pela situação do nosso país, irmão, deixa eu dizer uma coisa: Deus está no controle de tudo, inclusive da impiedade dos ímpios. Se Deus não tivesse no controle da impiedade dos ímpios, o mundo já teria sido destruído há muito tempo. Porque o que não falta é maldade para destruir o mundo. Deus está no controle de tudo, então pare de queixar-se e comece a orar. Quem ora mais, se queixa menos. Você quer ver quando uma pessoa não tem vida de oração? Converse com ela 10 minutos. Vai sair no mínimo 50 queixas. Isso é o quê? Falta de vida de oração. Quando uma pessoa tem vida de oração, ela não se queixa muito. Por quê? Porque ela já falou com Deus. E Deus já disse que está para essa pessoa que está no controle.
E se Deus está no controle, eu vou me queixar de quem? Ah, mas fulano me tratou assim, mas é assim, mas a pessoa fez errado comigo. Sim, e aí? Não está escrito na Bíblia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu decreto. Você faz parte desse grupo? Ou você faz parte do grupo dos murmuradores? Porque são grupos diferentes. Assim Moisés e Arão disseram, versículo 9: E disse Moisés a Arão: Diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Olhe quantas vezes a palavra queixas é respondida, é mencionada. Enquanto Arão falava, toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. Tome cuidado quando você mexer com o servo de Deus, porque ele é servo de quem? De Deus. O Senhor disse a Moisés: ouvi a queixa dos israelitas. De novo, a palavra queixas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Você percebeu que ele está repetindo aqui? Por que está repetindo? Porque Deus fala e a gente não acredita. Se eu falasse para vocês todos os dias, toda hora, não tem relógio. Antigamente, os relógios hoje são tudo modernos, né? Smartwatch. Mas tinha uns relógios antigamente que tinha alarme. O relógio chique era aquele que tinha alarme, né? Eu sou dessa época. E você tinha opção. Tinha um alarme que você escolhia. Normalmente era para ele acordar ou alguma coisa. E tinha a opção de ele alarmar toda hora. Tipo, como alguns relógios antigos. Lá na casa do meu avô tinha um relógio assim, daquele que assim, ó, bem grandão, que toda hora ele dava as badaladas da hora, né? Então, se toda hora, vamos imaginar, dia de 24 horas, toda hora, 7 horas da manhã, buscar e pôr em primeiro lugar, tem Deus, sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. 8 horas da manhã, buscar e pôr em primeiro lugar, o reino de Deus, sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. 9 horas da manhã, buscar e pôr em primeiro lugar. Você já enjoou, só de hoje eu só disse 3 vezes. Mas imagine toda hora. A gente ainda ia fazer o quê? Se esquecer disso. Quando chegasse o perrengue, a mão na cabeça, o desespero, e agora como vai ser? Percebe por que Deus repete tantas vezes as mesmas coisas? Porque Ele sabe quem é o seu povo. Se lembra de um sujeito chamado Tomé, que fazia parte dos apóstolos? Olha, irmão, os apóstolos é que disseram para ele, os 10 disseram para ele, as mulheres já tinham dito, Jesus ressuscitou, e aí os outros apóstolos disseram, Jesus ressuscitou, ele apareceu no nome para a gente, e aí Tomé disse, não acredito, só se eu ver, e olha, se eu ver uma pessoa parecida com ele, eu não vou acreditar, eu tenho que ver o quê? Amado, ó, tu vê o quê? Tem muita gente que está assim, que acha que incredulidade é qualidade. Não, incredulidade é defeito. E um defeito muito grande. Sem fé é impossível agradar a Deus. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente diante do Senhor, pois eu ouvi as suas queixas. Ele repetiu isso. Versículo 13. No final da tarde apareceram codornizes. Eu acho isso tão bonito. Apareceram. Você já imaginou? Você está no final da tarde, você é um comerciante, né? A gente tem alguns irmãos aqui que são comerciantes. E aí no final da tarde você não vendeu nada, você tem 5 contas para pagar. E uma delas é o aluguel, que se você não pagar, o camarada vai botar você para despejo. E aí no final da tarde aparece uma pessoa que compra uma quantidade de material que você diz assim, rapaz, e você já estava quase fechando a loja. Aí a pessoa vai, ei rapaz, você já vai fechar, você pode me atender, eu quero fazer um pedido. Aí você diz assim, rapaz, eu não pedi nada, isso até abre, né? Fica aí, varão.
Aí você faz a maior venda do ano. Já imaginou? Deus é assim, irmão. Nada do que Deus faz na nossa vida é normal. Tudo que Deus faz, a digital dele está lá. Ele repetiu 2 vezes aqui antes de fazer isso, que ele iria fazer. Para quando acontecer, você não chegar a dizer que foi coincidência. Que essas aves apareceram aí do nada. Você já viu a ave da bobeira, irmão? Para você comer ela. Ainda mais uma quantidade de aves para alimentar esse povo todo. De repente aquelas aves estão voando e param no lugar certinho que o povo pega e come. Olha, que chega, é minha incredulidade, quebrei até o lápis. Mas é a nossa falta de fé assim. Mas Deus o tempo todo faz questão de mostrar aos seus filhos que Ele é Pai. Deus é o seu Pai. E como seu Pai, Ele cuida de você. Ele é responsável por você, pela sua segurança, pela sua alimentação, pela sua educação. Estava conversando com o irmão Paulo. Eu estou bonito, né? Eloquente, faz o irmão Paulo. Ele teve que ensinar o irmãozinho Paulo Henrique que Deus autorizou os pais a corrigirem com vara os seus filhos para o seu próprio bem. Não foi esse versículo? Esse versículo comeu no centro esses dias aí. Esse versículo as crianças não gostam muito não. Eu vou no juizado, tive nome, viu? Aí nessa hora vira crente. Eu vou falar com o pastor. E se falar com o pastor ainda apoia. Olha. Então aqui ele diz, no final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar que estavam acampados. Você já imaginou, irmão, essa cena? Você está morrendo de fome, se queixando de Deus. Aí vem um doido que acredita em Deus, chamado Moisés, e diz: vocês vão comer carne ainda amanhã. Você diz: seu doido, você é um doido. Às vezes eu converso com algumas pessoas, a pessoa diz: esse pastor é um maluco, só ele para falar essa doideira. Meu filho, acredite, se Deus falou, fica falado. E aí apareceu lá as codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes a geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Um tipo de comida que nem eles conheciam. Eles estavam falando daquelas comidas ruins do Egito. Comida é isso aqui, varão. Você está achando que farinha de trigo é essa daí que a gente come hoje? Farinha de trigo é essa. É esse pão aqui que é bom. Mas a gente só vai comer esse pão agora no céu. Maravilhoso dessas coisas, né? Eles nem sabiam do que se tratava. Olha como a gente é cego, como a gente é incrédulo. Disse Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Meu Deus do céu, que coisa linda. Se lembra que quando Jesus multiplicou o pão, o povo foi lá: Moisés fez a mesma coisa, Moisés deu o pão do céu para a gente comer. Moisés não deu nada. Quem foi que deu? Deus. E Moisés fez questão de dizer isso várias vezes. Eu não vi nada, viu? Foi Deus. Este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor, cada chefe de família. Percebeu que tem que ter ordem e decência. O irmão Paulinho entende muito sobre isso quando ele vai até o mercado fazer a compra do mês. O irmão José já me disse que sempre tem ordem e decência. Amém? Amém, irmãos? Amém. Os pais de família aqui, ordem e decência. Amém? Graças a Deus. Eu não vejo os homens ficaram tudo murchoso. Eita Deus, eu vou ler esse versículo direito quando chegar em casa. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar um jarro.
para cada pessoa da sua tenda. Então o pessoal estava recolhendo, mas eles não tinham referencial. Se eles estavam recolhendo o suficiente ou não. Mas olha que coisa linda, os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais e outros menos. E aqui é o versículo que a gente ouviu lá em 2 de Coríntios, capítulo 8. É esse versículo que Paulo está falando para eles. Quando mediram com o jarro, ou seja, cada um foi colhendo. Imagine, o maná estava espalhado no chão, como um orvalho na areia. Então eles pegavam o maná como flocos, né? Iam colocando dentro dos seus jarros. E eles não tinham essa ideia de quantidade, principalmente para a manutenção do dia. Eles colhiam de manhã para se alimentarem durante todo o dia. No outro dia eles iriam colher novamente. Então ele diz, quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito, não teve demais. E não faltou a quem tinha recolhido pouco. Isso é tão lindo, irmãos. Porque até no tamanho do jarro, Deus está no controle. Chegou um camarada que disse, ô meu jarro, venha, varão. Tem gente que já tem, um camarada que já é estrategista, né? Eu já sei até como colhe o maná. Tem gente que já é como eu, né? Não tem coordenação motora nenhuma, vai pegando de um em um. Eita, me quebrei. Mas aquilo dali é uma comida de Deus. Não tem como você passar Deus para trás. É maravilhoso entender que Deus está no controle até disso. Que controle exaustivo é esse, irmãos? Ele conta o fio de cabelo da cabeça. Ele é aquele que dá respiração, como Paulo falou no capítulo 17 de Atos. Respiração que é a principal causa de morte do Covid. Quem fala é uma pessoa que precisou de respirador. Cada um recolheu o quanto precisava. Isso é a alegria de estar contente. É você recolher o que você precisa. E o que você não precisa, você divide com quem precisa. Esse princípio não é um princípio novo. João Batista já dizia. As pessoas dizem, João, você está dizendo que a gente tem que dar fruto digno de arrependimento. Mas como é isso, João? Eu sou soldado, satisfaça-se com o seu soldo. O soldo era o salário do soldado, que até hoje eu acho que recebe o mesmo nome no exército. Soldo. E não fique colocando injustamente pessoas dando denúncia falsa, que era comum, né? Os soldados romanos, eles tinham, né? A sua palavra valia. Então, se ele chegasse para uma pessoa e disse, fulano fez isso de errado, fulano ia para a prisão às vezes sem ter feito. Não faça isso. Depois ele diz, cobrador de imposto. Rapaz, os judeus dizem que cobrador de imposto é maldito. Aí João Batista diz, não, Deus não está dizendo não que isso é maldito, não. Está dizendo que maldição aqui é vocês cobrarem mais do devido. Mas se vocês só cobram o que é devido, é uma profissão como qualquer outra profissão decente. Cobre somente aquilo que é devido. Aí chegam para João e dizem, vem cá, João, eu quero ser crente, como é que eu faço? Você tem 2 túnicas? Dê uma a quem não tem. Você tem alimento? Divida com quem não tem. João já dizia isso, irmãos. Perceba que Deus ensina um princípio para a gente, que aquele que dá, nunca vai lhe faltar. Mas aquele que retém, até o que ele tem, lhe será tirado. É por isso que a gente fica triste com pessoas que a gente percebe na igreja, que são pessoas avarentas. Pessoas que muitas vezes gastam 1.000, 2.000 reais com um cachorro no mês. E são capazes de trazer qualquer oferta que seja 1% disso para a igreja. É um absurdo.
Versículo 19: ninguém deve guardar nada para amanhã seguinte, ordenou-lhe Moisés. Sabe qual é o motivo da gente não contribuir? Um dos motivos que sustenta a nossa avareza se esconde justamente no que? Na nossa incredulidade em relação a Deus prover o nosso amanhã. Então, como você acredita que você é que vai se sustentar, então o que é que você vai fazer? Eu vou fazer aqui o meu planejamento certinho, e aqui, ó, não pode sair nada desse planejamento. Mas se tem pessoas que estão precisando, e aí, como é que vai fazer? Como é que você vai fazer? Mas é o meu planejamento, eu já planejei aqui, do mês 1, do dia 1 até o dia 30, já está tudo dividido certinho. Não, irmão, não é assim que funciona. Você tem para hoje, então você tem como ajudar o seu irmão. Com aquilo que você tem guardado para até o final do mês. É triste a gente ver a avareza sendo hoje em dia vista como uma qualidade. Tem gente que diz, eu não sou avarento não, eu sou econômico. Tem gente que ainda chama avareza de prudência. Olha, eu não sou avarento não, eu sou prudente. Eu guardo para o amanhã. É, meu filho, o problema é esse amanhã, onde é que vai ser. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés, como sempre. A gente está pregando aqui do púlpito, eu já vou acabar, o horário ele está dando. E guardaram um pouco até a manhã seguinte. Ó, a gente está dizendo, irmãos, aprendam a usar os seus recursos para a glória de Deus. Não use os seus recursos para autossatisfação, porque a satisfação do crente vem da onde? Do alto. A satisfação do crente não é vinculada a coisas materiais. Ainda que Deus nos dê coisas materiais, Ele vai nos dar somente aquilo que é usado para a glória de Deus. Os nossos recursos, eles precisam ser todos eles usados para a glória de Deus, sem exceção. Senão, tudo aquilo que a gente adquirir vai ser maldição e não bênção. Tudo aquilo que a gente reter não vai cheirar bem, vai cheirar mal, como o maná aqui. Todavia, versículo 20, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Percebeu o processo da noite? Começou a cheirar mal. Aquilo que você está guardando está cheirando mal. Só você que não está percebendo. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, e ele explicou: foi isso que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, um sábado consagrado ao Senhor. Assim, assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado. Não cheirou mal e nem criou bicho. Percebeu? Quando a gente faz as coisas como Deus manda, não vai cheirar mal. Comam hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. É importante a gente entender, irmãos, que aqui é um princípio muito lindo, que Jesus nos ensinou: faça a obra do Pai enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Aqui é o mesmo princípio que está na parábola das 10 virgens. Elas deviam ter guardado o azeite de reserva, para que ao tardar do noivo elas tivessem como acender as suas lamparinas, mas elas não guardaram. Aqui, qual foi a ordem? Quando chegar na sexta, você tem que colher 2, porque no sábado não vai vir. Eu não vou enviar nada para vocês no sábado.
tem muitas pessoas que acreditam. Esses dias uma pessoa me perguntou: pastor, um parente meu morreu, você ora pelos mortos? Não, eu prego para eles. Uma pessoa que já morreu, irmão, ela já viu o juízo. Não adianta se orar, como a igreja católica, né? Tão gananciosamente prega, porque eles ganham dinheiro. Missa de 7º dia, missa de 30 dias, missa de 1 ano, todas essas missas são pagas. E isso ainda são resquícios das indulgências. Porque segundo o catolicismo, uma pessoa que é batizada, ainda que na infância, ela não vai para o inferno, pois para os católicos o batismo é salvação. Ainda que você seja a pessoa mais ímpia do mundo, mas se você foi batizado, você vai para um lugar chamado purgatório, que tem esse nome. Purgar significa pagar. E aí você fica lá no purgatório, sei lá, 1000 anos, 10 mil anos, 100 mil anos, a quantidade de maldade que você fez. Mas essas missas que são rezadas, orações que são feitas por pessoas mortas, segundo o catolicismo, abrevia o tempo deles aonde? No purgatório. Aí você é crente, você acredita nisso? Claro que não, irmãos. A Bíblia diz de maneira clara que cabe ao homem morrer uma única vez e segue-se o juízo. Não tem. Depois que uma pessoa morre, a gente viu isso de maneira literal quando Jesus fala do rico e Lázaro. Depois que uma pessoa morre, ela já está automaticamente ou no inferno ou no céu. Então você não vai mais orar por essas pessoas. Você vai ter como lição a vida errada ou certa dessas pessoas para evangelizar para as que estão vivas. Então trabalhe enquanto é dia, porque a noite está vindo e ninguém pode trabalhar. Você já imaginou a decepção de uma pessoa que morre com bilhões na conta bancária? Aqueles bilhões adiantaram o quê? Tanto suor, sabe, tanta criminalidade, tanta coisa para adquirir aquele dinheiro, até matou para adquirir aquele dinheiro, e agora? Mas imagine uma pessoa como Paulo, que usou todos os seus recursos para a glória de Deus. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quando eu tinha pouco, eu não reclamava. Quando eu tinha muito, eu ajudava. Em todas as situações eu fui provado. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então aqui nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Eu vou concluir aqui essa noite. Deus tem enviado maná para você. Talvez você não tenha recolhido, mas Ele tem enviado. E se você não está recolhendo, é porque você não está obedecendo. Agora entenda, irmãos, que não adianta você reter coisas. Sabe? Elas vão começar a cheirar mal. A ideia de cheirar mal é a ideia de tristeza. José estava falando para a gente ontem sobre a depressão. A depressão, na verdade, irmãos, que muitas vezes é diagnosticada, mas depressão nada mais é do que uma tristeza que não tem uma justificativa. É isso que as pessoas do mundo chamam de depressão. Mas a gente sabe, como cristão, que a tristeza que inunda os nossos corações, e muitas vezes, é fruto da desobediência. Foi um desses pregadores do passado, eu me esqueci o nome dele agora, que disse: o seu pecado é a sua tristeza, deixe que a santidade seja a sua alegria. Você já experimentou ser santo? Você já experimentou dizer assim: não, essa semana eu vou pegar sério. Eu vou passar uma semana fazendo tudo certinho. Eu desafio você. Se você está fazendo isso pela motivação certa, não é barganha, mas é essa motivação: Senhor, eu já sofri tanto sendo escravo do diabo. Eu quero agora, Senhor, usufruir da alegria de ser seu servo. Passe essa semana servindo a Deus. Sabe, hoje é quarta-feira. Vá até o domingo.
precisa ir muito longe. Quinta, sexta, sábado, domingo de manhã a gente vai se encontrar aqui. Se você fizer isso que eu estou lhe dizendo, você vai chegar aqui domingo de manhã e vai dizer: pastor, você não é maluco não, o negócio estava certo mesmo. Quando a gente vive para a glória de Deus, é uma alegria diferente. Tinha umas coisas já que Deus estava me cobrando, que eu estava adiando, e eu comecei a fazer. Rapaz, me veio uma alegria tão grande. Sabe aquele olho que José falou ontem que a gente tem que arrancar, a mão que a gente tem que arrancar, o pé que a gente tem que arrancar? Quando você arrancar essas coisas que te fazem pecar, você não vai sentir dor, você vai sentir alegria. Você já viu uma pessoa que arranca um dente que estava doendo, sente dor? Ela sente o quê? Alívio. Eu aprendi isso aqui no CAC. Pessoas, olha, uma das maiores queixas das pessoas que ficaram aqui no CAC durante algum tempo era dor de dente. O consumo da droga, principalmente do crack, ele é bem agressivo para a área da dentição. E aí muitas pessoas tinham problema de dente. Aí eles já sabiam até o lugar, é ali no DIC. Tem um negócio que fica 24 horas. Acho que é a única, né, atendimento 24 horas da prefeitura, né, que atende assim. Teve gente que já saiu daqui para ir lá andando de madrugada da dor do dente. Pelo menos foi o que foi a versão que foi contada. Se é verdade ou não, a gente não sabe, né? Só o Senhor. Mas a pessoa me dizia: pastor, vou dizer uma coisa. E lá nesse pronto atendimento lá, eles só arranca dente. Se você chegar lá e dizer: não, estou precisando de uma obturação, eles dão, ó, meu filho, aqui não, aqui é só urgência. Eles são os tiradentes. Aí a pessoa está com aquele dente doendo, meu filho, está doendo, é uma dor que não passa. Aí vem o camarada e arranca. Meu filho, o alívio é o quê? Imediato. Quem aqui já teve aquela farpazinha que entra? Já viu quando você mexia com madeira, quando você era pequeno? Que entra aquela farpazinha que às vezes mamãe vinha e pegava o que chama, aquele negócio que a mulher usa para negócio de unha, qual é o nome daquilo? Pinça, né? Aí vem com a pinça e tira aquela farpa. O alívio é o quê? Imediato. É isso que eu estou dizendo para vocês, irmão. Se você já sabe o que está te fazendo pecar, livre-se disso. Muitas vezes é o quê? É o fato de você estar retendo coisas que Deus disse para você não reter. Ah, mas como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Aí você vai ter que confiar em Deus. Não confie em mim não, viu? Porque eu sou falho. Confie em Deus. Eu mesmo não confio em mim. Aquele que está em pé hoje, cuide-se para que não caia. Mas eu nunca vi na Bíblia uma pessoa que confiou em Deus e se arrependeu. Uma pessoa que fez o que Deus mandou e se entristeceu. Você já viu? Eu nunca vi. Então confie em Deus na sua vida material. Confie. Eu não estou falando isso para você dizimar e ofertar, não. Até porque, irmãos, quem mantém a casa de Deus é Deus. E Ele usa, às vezes, até pessoas que nem congregam aqui. Deus é Deus. Mas aquela pessoa que não está fazendo bem, está perdendo. Você podia ter feito isso, não fez. Aquele que pegou o talento, os 35 quilos de prata e escavou e colocou lá, perdeu a oportunidade de quê? De negociar e satisfazer o seu Senhor. E se alegrar naquele processo. Deus nos deu coisas. Deus nos deu talentos. Deus nos deu, sabe, dádivas internas e externas que devem ser usadas segundo a sabedoria de Deus, para a glória de Deus, e aí a gente vai viver de maneira feliz. Felicidade é isso, irmãos.
é quando você faz parte dessa nação, que o Deus de Israel é o Senhor. Você faz parte dessa nação? Uma das características de quem faz parte dessa nação é o quê? Amar, obedecer os mandamentos do Senhor. Que cada vez mais essas palavras, elas fiquem fixadas na nossa mente. É melhor obedecer do que sacrificar. Deus não quer sacrifício seu e meu. Deus quer simplesmente que a gente viva uma vida de obediência. Obrigado, Deus, por essa noite nos reunir, Deus, e nos mostrar, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, Senhor, que a Tua palavra é a mesma e dura para sempre. Livra-nos, ó Pai, de todo resquício de incredulidade que tenta, Senhor, impregnar o nosso coração e mente todos os dias, e nos faz cada vez mais, Senhor, crentes e fiéis. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos por fé e não por vista. Livra-nos do mundanismo que cada vez mais nos influencia e diz para nós que o ter é mais importante do que o ser. Ajuda-nos a entender que o ser cristão é muito mais importante do que receber coisas materiais ou retê-las. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos generosos, que por meio da generosidade da Tua igreja, do Teu povo, o Teu nome seja glorificado, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, Senhor, com essa graça da generosidade, e nos ajuda a abençoar a outros, Senhor. Não nos deixa, Senhor, vivermos uma vida de avareza, que é a idolatria. Ajuda-nos a entender essa verdade tão cristalina, que o céu é no céu, e que aqui na terra nós temos que viver usando todos os recursos para Te agradar, pois foi o Senhor que nos proporcionou o céu, e o mínimo que podemos fazer é sermos gratos. Abençoa, meu Deus, os nossos irmãos que estão passando por dificuldade, seja essa dificuldade na área da saúde, na área material, na área emocional, e nos ajuda a entender que o Senhor enviará o maná. Nos ajuda a entender que o Senhor é e sempre será o nosso socorro bem presente. Livra-nos, ó Pai, de todo desespero que tem como raiz a incredulidade, e nos ajuda cada vez mais a vivermos de forma confiante, na certeza de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Que possamos sair daqui com essa viva convicção de que nós não somos vítimas, mas nós somos vilões agraciados por Tua graça.